Uma excelente boa tarde a todos nós. Bem-vindos uma vez mais. Da gente poder se ver ontem, se ver hoje. Essa troca de energia. Sejam bem-vindos nossos benfeitores espirituais que nos inspiram e nos cuidam. Aqueles espíritos familiares que conduziram vocês aqui, são e salvos, como diz o ditado. E deixaram seus lares, seus afazeres, talvez um jantar com um amigo, talvez um outro divertimento, e fizeram essa renúncia de aqui estarem. Por isso eu já agradeço. Não sou ninguém não especial de forma alguma. Sou apenas alguém que se prontificou a fazer algo e foi lá buscar o que já existe. Então não criei nada, não inventei nada, mas eu trago aqui o que a espiritualidade nos convida a fazer, que é divulgar o espiritismo. Essa é a nossa, talvez, maior obrigação que nós temos. Que divulgar aquilo que consola, tira lágrimas, tira aflição de corações. Então, às vezes, um pouquinho daquilo que você aprende, dá atenção a alguém. E eu vou contar agora aqui um pouquinho o que eu aprendi com uma pessoa. A gente vai e vem nos metrôs de Londres, ou nos metrôs de qualquer lugar, nas calles ou nas estações. Sempre tem um músico ou outro tocando, né? Seja guitarra, violão, cantando, fazendo alguma coisa, dando aquilo que tem no momento para sobreviver. E às vezes eu passo sempre correndo. Eu não paro, penso sempre, alguém passa, alguém dá. E vai dar no dia, no final do dia. Como eu aprendi e costumo agora daqui para frente sempre não julgar, seja o que quer que seja, eu agora paro para dar uma moeda que seja, pequenina que seja. Porque aquele som que passa dentro do metrô, você vai andando, ouvindo aquilo, aquela voz, aquela música, vai te refletindo para coisas tão boas. É o mínimo que eu posso fazer, é dar um sorriso para aquele que está tocando, que poderia ser o meu filho. Que meu filho desempregado também toca, é compositor, e gostaria muito que ele pudesse ter uma chance dessa, tocar em metrô, para sobreviver e alegrar corações. Porque quantos alguém desencarnou, está correndo para atender alguém desesperado e passa por aquela música, já recebeu aquela energia. Então é o mínimo que a gente pode fazer, é ter um olhar. Deixa de ser corredora, ela anda mais devagar. E eu preciso disso. Todos nós precisamos disso na realidade, né? E esse tema de hoje, mediunidade com Jesus, é algo que todos nós precisamos conhecer. Primeiramente, eu queria perguntar aqui. Quem é que, porventura, conseguiu ler o Livro dos Médiuns por inteiro, capa a capa? Parabéns! Uau! Já tem aí percentual. Quem é que estudou ou abriu ao acaso ou comprou e tem em casa na prateleira? E agora está pensando, eu vou ler. Muitos não têm o livro ainda? A Grazi tem, você não tem. Então, assim, eu convido a vocês a fazer um pacto hoje. Né? Eu fiz, entre aspas, 10, mas são muito mais anos da Live Spirit Society, a adquirir o livro em dinamarquês, que a OGEAC tem publicado, e é muito bom, ou português, ou PDF online, um tablet como o meu. Mas comecem a ler. Eu digo isso porque, se o Evangelho é o nosso guia, o nosso roteiro seguro da nossa evolução espiritual, o Livro dos Médiuns é o nosso roteiro seguro de como viver no planeta, no aqui e agora. Porque quem é que hoje em dia não tem, em qualquer grau, uma mediunidade, que não gosta de coisas esotéricas, que não gosta de conversar sobre um sonho, o que será que é interpretar, ou que vê, tem evidência, tem sensações, ouve alguma coisa e não gostaria de conversar com alguém. E o Livro dos Médiuns, eu digo para vocês e afirmo que ele é o maior roteiro hoje no nosso planeta dos estudos completos sobre a mediunidade. Não tem mais nada no momento mais completo do que o Livro dos Médiuns. Eu digo isso, e está sendo gravado, né? Eu digo isso porque um psiquiatra britânico, nosso querido amigo Dr. Andrew Powell, psiquiatra britânico, conhece as obras e nos disse num dos congressos, ELSA, 2009, vocês espíritas têm um curso que deveria estar nas universidades. As obras de Kardec, ele estava aqui do lado da livraria, todas as obras ali expostas, né, em inglês,
Ele pegou o livro e falou assim: isso aqui é um estudo acadêmico que vocês têm e fazem gratuitamente nas casas espíritas. Ele disse isso com segurança. Ele e o Dr. Mick Collins, que vai estar no congresso lá em Londres essa semana, estudam e conhecem Kardec, citam Kardec, porque é uma fonte segura e vai de encontro o que a psiquiatria, quando trata de casos de esquizofrenia, hearing voices ou outras coisas nessa área, ele sabe que ali é um compêndio completo e ajuda muito. Não só isso, quando alguns anos atrás, talvez 8 anos atrás, um pouco mais, o Dr. Alan Sanderson me liga e diz: Elza, naquele tempo não tinha WhatsApp, viu? Me liga e diz: Elza, você pode atender uma paciente nossa? Aí ele me explicou o caso. Ela veio, começou a estudar o espiritismo conosco, ficou muitos anos, recentemente na pandemia que ela saiu e mudou-se, e isso ajudou a muito, porque ela ouvia vozes e as vozes diziam para ela. As vozes mexiam no computador, veja só a ostensividade de uma mediunidade. Mexia no computador, falavam coisas no computador que ela não estava digitando, o mouse parado, certo? Ela não estava aplicando, trabalhando numa universidade em Londres. E quando ela veio, ela relatou uma série de coisas. E a gente foi ajudando com o estudo, com passos, com a água frutificada, com o evangelho no lar, que a gente perguntou quem faz evangelho no lar, né? A importância das defesas fluídicas do nosso ambiente. A gente decora, põe papel de parede, põe cheirinho gostoso quando vem amigos, mas a gente esquece da parte mais importante. Mas é mais importante mesmo, porque senão a gente vai continuar no passo que a gente está, querendo tudo do melhor que o dinheiro nem tudo pode comprar, que é trocar, limpar, organizar a parte fluídica do nosso lar. E o evangelho no lar, o que ele faz? Quando tem assiduidade, disciplina, responsabilidade, uma leitura gostosa e o tempo certo, né? De 15 a 20 minutos ou meia hora, às vezes quando tem criança. Você higieniza tetos, paredes e chão e fica aquele ambiente gostoso. Daí quando chegam pessoas na sua casa, dizem assim: nossa, o que tem essa casa? Que é tão gostoso aqui, parece que é diferente. As plantas são melhores, as cores ficam mais gostosas, você respira bem, você é recebida muitas vezes nesses ambientes com um passo espiritual que você nem sabe. Chega meio desesperado e de repente tudo passou. Chega com uma dor, chega meio dor, nossa, de repente passou. E você nem se dá conta. Vai para casa, puxa, fui visitar fulano e viu bem melhor. Vamos pôr atenção nisso? Se a gente já é espírita, não é? Espírita é todo aquele que tenta fazer e se melhorar. Não é o espírita não é a pessoa pronta, o espírito evoluído, não. Nós somos aqueles que ainda capengamos e caímos muitas vezes. Mas não vão brigar conosco quando a gente cai. Bom, estão curiosos para saber o que é esse slide? É gostoso, né? Saber coisa nova, né? Aqui eu vou contar uma pequena história. Tem a ver com o tema de hoje, mediunidade com Jesus. Bom, eu vou pôr o inverso, porque eu conheço o Chico há mais tempo, mas vou pôr algo que aconteceu mais recentemente, ele já tinha desencarnado. Tá? Estava eu lá em volta dos congressos. Meu Deus, congresso esse ano tem que ser algo grande. A gente tem que fazer isso, tem que botar nas revistas. Cada vez que vai por uma revista, é no mínimo 160 libras, qualquer anúncio. Não é pouco, é mais de R$1.000, qualquer coisinha. Bom, e estava nesse desespero, e não achava o local, e daí cada vez que aparecia, não, lá imagine, fazer um congresso naquele lugar, imagine isso. Quer dizer, todos nós, não era só eu não, todo mundo não se acertava. Que dificuldade de acertar a organização desse congresso. E eu já estava assim, sem dormir, um pouco assim, as coisas avançando, e o congresso se está, no mínimo, uns 6 meses antes, com tudo pronto. Mas tudo pronto, só nomes que vão chegando para você alinhar com o que você vai oferecer. Bom, nesse desespero, assim, eu entro para dormir, aquela situação de dormir e não dormir, de repente eu dou uma saída do meu corpo. Quando eu saio do meu corpo, até falei para o Rubinho hoje, né? A gente estava num local onde, na floresta, do lado do castelo que você... É. E aí o sol passava por entre as árvores, fazia aquelas partes, né, no chão, de luz, tá? Aí uma voz me disse: o Chico pediu um cafezinho. Pediu para mim. Eu falei: Chico pediu um cafezinho. Meu Deus, o Chico quer um cafezinho. Eu fiquei naquele desespero de novo. Eu falei: tem que achar a melhor xícara para o Chico. Aí se
abriu uma parede, uma prateleira gigante, mas muito alta, mais alta do que isso, completa de xícaras, de todos os tipos, matizes, cores, tamanhos e material. Eu olhei aquilo, mas o que eu queria era uma xícara que estava lá em cima, com borda dourada, com azul turquesa. Aquela era a xícara do Chico. Olhei aquela xícara e tenta pegar e não conseguia, fiquei naquele desespero. Nisso venho e olho naquela direção, passando por entre o sol, batia no Chico e ele passava na sombra, batia no Chico. E ele vem vindo, chega até mim. Eu falo, Chico! Ele falou assim, Elza, fez assim, ó, com a mão, igual uma xicrinha. Keep it simple. Faça tudo com simplicidade. Pegaram a coisa? Tá. Toda aquela aflição, desespero do melhor, da mais dourada, aqui, puxa, era um congresso na minha cabeça. E veio o Chico me dar uma mão, como a segunda mão que ele me deu. Essa ele me deu em espírito, mas foi vívido. Mediunidade onírica, ou com a outra que a gente tenha dentro da obra. Mas ele veio me dar a sustentação, uma assertiva e tranquilizar o meu coração. No dia seguinte, meus amigos, passei um e-mail para todo mundo, vamos nos reunir, vamos fazer isso. Olha, o negócio é assim, todo mundo concordou, encontramos imediatamente um ginásio, prontinho, simples, um lugar do Educandário, fizemos um congresso no Reino Unido, em Londres, muito mais barato, com muito mais simplicidade e atendeu a tudo que a gente precisava, porque a mensagem sim era um tesouro, né? Não era como estava, que parte de como estavam as coisas, enfim, saiu com muita simplicidade. Isso foi uma lição para mim, que tudo ou mais, além daquele dia, eu falo, quando eu começo a querer ficar agitada, Elza, simplicidade. Então tudo dá certo, porque daí você faz com um passo mais seguro, sabendo o que tem que fazer e com esse puxão de orelha muito gostoso, que veio do nosso amigo Chico Xavier. Bom, no ano de 2010, 100 anos de Chico Xavier, o Brasil fez um congresso muito grande, eu lá estava, lançamento de uma obra nossa, da primeira biografia de Chico Xavier em inglês, que eu publiquei em Londres, eu tinha uma editora em Londres, e aí lançamos essa biografia, escrita por Guy Lyon Playfair, um jornalista britânico que morou uns tempos no Brasil, com uma mediunidade muito excelente, aprendeu com Chico tantas coisas, escreveu muitas coisas, e eu fazia assim, toda semana eu passava uma tarde com ele, porque ele queria conversar português, para não perder o português dele, e eu queria falar em inglês com ele. Então a gente trocava, e com isso eu fui contando coisas para ele, fui colocando no livro, e mais o que ele também já vinha sabendo, através do Dr. Hernani, que era um amigo do Dr. Hernani Guimarães Andrade, e essa obra ainda existe e a gente tem para vender. Porque conhecendo Chico Xavier, vai conhecer um pouco dessas obras do Brasil, que o livro descreve, vai conhecer que médium que é esse. Aí o Dr. Kibner, ele fez um pequeno adendo nesse, falou assim, Elza, Chico Xavier deveria ser the medium of the century, não é dos milênios, não é só do century, porque o livro é The Medium of the Century, é o médium do século, como estava sendo no Brasil. Não, é o médium dos milênios, porque até agora, insuperável, né? Então, era isso que a gente queria começar, falando para você da mediunidade com Jesus, da importância da gente ter isso em mente nas nossas vidas e da simplicidade também, né? Então, todo aquele que sente, aqui, quem que sente? Qualquer coisinha diferente. Seja eu, já senti que graças a Deus. Quem mais? Não tem receio de falar, não. A gente está em casa, só está gravando com o mundo aí. Mas ninguém está vendo, né? Olha, todos nós temos, seja que grau for, um cadinho de mediunidade. E esse cadinho é bom a gente prestar atenção, para a gente aprender a se conhecer, não é? De repente alguém diz assim, não, quando eu sinto uns arrepios assim, assado, é porque vem uma notícia ruim dali e daqui. Comece a anotar essas coisas, porque de repente seria bom se você comece a estudar a mediunidade. A gente tem cursos online, tem cursos diferenciados, tem livro dos médios de capa a capa, já começamos agora, estamos na segunda aula, fizemos quase 2 anos, de capa a capa no estudo, muito bom. Eugênio é um dos que a Grade conhece, um dos que coordenam esse curso, Charles Kempf,
da França, Guilherme também, que eu vou mostrar o cartaz no final. Então, aqueles que desejarem ter um tempo para você, você vai estar se premiando quando você está fazendo um curso desses. Ou o curso do Evangelho, ou o curso do Espiritismo. Mas o curso da mediunidade, eu acho que todo mundo deveria fazer, mesmo que não sejam espíritas. Porque é ciência. Você não vai ter que mudar nada na sua vida, apenas acrescentar algo bom, que é esclarecimento. Né? Até para atender uma criança, até para conversar com um amigo que está passando por uns problemas, às vezes não consegue dormir, perturbação para lá e para cá. Perturbação existe. Espíritos ignorantes que acham a gente, às vezes, quando eu faço 30 anos, passo 30 anos de maravilha, não tem nada. De repente, com 30 anos, desperta alguma coisa. Por quê? Às vezes, um obsessor que desencarnou, que era nosso inimigo, de repente estava no plano e descobre a gente. E vem atrás. Às vezes, desencarnou já há 300, 400 anos e descobre a gente. E aí, naquele momento, a gente precisa já estar com essas ferramentas de defesa, sabendo que podemos ter isso sem problema nenhum. E não só ir no psiquiatra. Vá ao psiquiatra, mas vá com a espírita. Tome o remédio do psiquiatra, mas vá tomar passe, vai tomar água fluidificada. Tem aconselhamento psicológico, mas vá fazer um aconselhamento fraternal na casa espírita, para conhecer o que está acontecendo com você. Mas não assumir tudo, né? Então vamos perguntar assim. Aqui tudo que eu vou tirar é do Livro dos Médiuns. Algumas coisas são das obras do André Luiz, tá? Então o que é a mediunidade? Alguém tem claro o que é a mediunidade da mente? Nós já falamos pedaço. O que é a mediunidade da mente? Para nós, para cada um de nós. Grazi, quer falar? É quando nós somos medianeiros como encarnados com o mundo espiritual. Né? Então, essa conexão, essa ligação, essa sintonia, vamos dizer assim, com o mundo espiritual. Beleza. Então, aí, nesse livro dos Médiuns, no capítulo 14, que acho que é o mesmo, certo aqui, 1159. Antes de tudo, vamos recordar que o Espiritismo nos ensina sobre mediunidade no Livro dos Médiuns. A mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, não é privilégio ou castigo. Não é privilégio ou castigo. Se eu sou médico, começo a falar, olha, você, no teu futuro vai acontecer isso assado, eu posso fazer. E achando que eu estou lá bem boa. Está erradíssimo, porque a gente não está aqui para fazer leitura da vida futura. Cada um é cada um. Lógico que a gente tem premonição, mas quero que para mim própria, eu vou ter que trabalhar essa premonição. Né? Não é porque assim, meu Deus, eu estou com a impressão que vai desencarnar alguém da minha família. A gente fica com aquilo, e aquilo começa a crescer na cabeça, e aquilo começa a tomar um formato, de repente você está nem comendo direito, com aquela preocupação, aí você condiciona com a tua energia algo na sua vida. Está vendo como eu estava certa? Eu tenho mediunidade. Vai trabalhar essa mediunidade, vai entender, vai conversar com quem sabe, porque nós não sabemos tudo. Eu não sei de física, eu tenho que conversar com alguém sobre a física se eu precisar. Eu não sou médica, eu tenho que conversar com um médico que sabe. Eu estou machucada, eu tenho que ver com alguém. Mas a gente tem que ver, porque quem estuda, quem está na posição de coordenar um estudo, coordenar um grupo espírita, coordenar uma federação, é porque já fez uma escalazinha, não começou ontem, a gente não faz assim as coisas, né? Então, e a gente acolhe com carinho, ninguém envolve dinheiro nunca na mediunidade, né? Então a gente pode ir atrás de ser bem acolhido, então não se acanhe. Rubinho faz um trabalho de atendimento a quem está desesperado do outro lado da linha, do outro lado do oceano, em qualquer situação, em qualquer momento. Os adventistas, a CCV, faz atendimento àqueles que estão com pensamentos suicidas. Então, é tudo caso. Quantas pessoas que estão fazendo suicídio que não queriam morrer? E fazem por uma impulsão, por uma intuição. Né? Eu fiz treinamento no Hospital de Psiquiatria Espírita Bom Retiro, em Curitiba. Não sei se você conhece. Tá? Trabalhei lá na mediúnica. E trabalhei também oferecendo o evangelho dentro das celas, dos locais das reclusas. Casos que a gente fica sabendo lá, incrível, a pessoa tentando suicídio pela terceira vez e ela não queria, mas era tão forte, que no banho ela se cortava. Por causa disso. Uma engenheira, uma pessoa linda, bonita, jovem, que com a vida dela toda marcada por aqueles aconselhamentos do plano espiritual. Logicamente, dentro da mediúnica a gente conseguiu atendê-la, né? E outras coisas mais. Vamos virar aqui, ó. Aqui. E o que significa mediunidade com Jesus? Lembrando que nós estamos
o espiritualismo, estudam a mediunidade da forma deles, trabalham. O Stansted Hall é um college de mediunidade em Londres, o Stansted, que vão muita gente da Dinamarca, passam lá uma semana. Eu sei porque a moça me falou, tem uma clientela muito grande daqui, espiritualistas, fazem curso lá, ficam uma semana, é muito bom, mas eu não sei se eles usam ou não o livro dos médiuns, mas os cursos deles são bons, mas como eles pagam muito caro, eles saem de lá também fazendo a mediunidade profissional, né? Que é diferente da nossa mediunidade com Jesus, que é, o que significa? Colocar essa faculdade a serviço do bem, de quem precisa, né? Sempre inspirados no amor do Cristo. Lembrando que nós temos o nosso anjo guardião, que a gente chama, mas é o nosso espírito protetor, que nos intui, que nos ajuda. E muita gente tem um mentor, como o Divaldo Franco, que tinha vários, né? Mas Joana de Ângeles, mentor de Divaldo, mentora de Divaldo, Emmanuel, mentor de Chico, e outros tantos. Os dois médios são duas antenas gigantes, né? Nós somos algo pequenininho, mas mesmo sendo pequenos, a gente pode ajudar na nossa casa espírita. Conversai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, confessai-vos uns aos outros. É o que a gente faz na casa espírita. E muitas vezes a gente atende de fora e esquece de atender dentro da própria casa. Então, ter um olhar sempre para nós nos ajudarmos mutuamente, né? Porque no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que é preces pagas, não sei se vocês têm também o hábito de dar uma olhadinha no Evangelho, na última página, capítulo 28. Gente, é uma riqueza que tem lá à nossa disposição. Para uma criança que acaba de desencarnar, para uma criança que acaba de nascer, para alguém que está moribundo, está partindo. Tem preces que a pessoa... Mas não é só a prece que eu estou falando que ela é importante. Importante é que a pessoa não sabe orar e vai lá buscar. É o prefácio que Kardec coloca antes de cada... e explica o porquê de cada prece, o que ela vai atingir. Então ele dá a ferramenta para a gente. O que a gente tem é como diz o Dr. Andrew Powell. Nós temos um estudo acadêmico, um roteiro de vida dentro da casa espírita. Então, isso daqui é uma pirâmide, eu sempre falo, né? Que coisas que acontecem na região, uma desencarnação ali, um suicídio ali, uma briga lá, um homicídio lá, aonde que os benfeitores levam imediatamente o atendimento, aonde tem essa pirâmide de luz. É só um dia da semana, é só um horáriozinho, esse horáriozinho tem energia suficiente para ser mantida, né, carregada, abastecida, para que os benfeitores façam esse aeroporto de luz aqui rapidinho, atendendo essa emergência, encaminhando esse espírito, o desligamento, tudo que quer que seja, para que eles vão para o plano espiritual, aí a sua jornada. Então é muito importante. Então, aí eu tenho umas palavras que eu fui escrevendo aqui minha, tá? Que a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á até por lícito o comércio com o soberano do universo? Então nós não temos negociação com Deus. Por isso que Jesus, quando foi no templo, que tinham lá, que sacrificar ovelhinhas, sacrificar o boi, que tinha mais dinheiro, mais coisas, não era só quem não podia, como Maria e José, era só aquela pombinha, né? Matar aquilo para poder fazer a negociação com Deus. A gente sabe que isso não existe. Isso aqui, para nós, é tão lá atrás na nossa mente, mas para muita gente isso existe ainda. Para muita gente precisa acender tantos maços de vela. É a crença da pessoa, ela tem fé naquilo, é o estágio dela, é o plano evolutivo que a pessoa está. Da nossa parte, o que teremos que fazer? Acolher com amor, ensinar com amor, sem nunca julgar. Provavelmente, algumas das nossas encarnações já fizemos isso, talvez muito mais. Né? Então, quando a gente não julga, a gente consegue crescer. Graças ao nosso teatro de pedir, que agora estou brincando muito com isso, aqui eu consegui botar Jesus, o lado de Kardec, numa reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris. Não porque de Kardec não estava desencarnado nessa época, né? Mas nós temos hoje, quem que nos ensina hoje? Quem que nos acompanha hoje? Jesus, a gente sabe que ele está em tudo, que ele irradia. Mas nós temos Kardec também. Por isso que Kardec não está feliz que aqui o Lai está fazendo um aniversário hoje, e que aqueles que têm ouvidos de ouvir vieram, né, e olhos de ver estão aqui, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que não, eu vou lá atender, vai ter algo bom, eu vou ver a Elza, que saudade da Elza.
Não, eu não vou lá por causa da Elza, eu vou por causa do Rubinho. Não é só isso, não. É por causa do Santo Espírito, eu quero retomar isso. E estamos aqui. E isso que para nós é importante, gente. É pé no chão, sentar no chão, é conversar, é estar junto. Né? Aquela frasinha, estamos juntos. É tão bom, né? Estamos juntos mesmo, né? E no Evangelho, então, capítulo 28, novamente, no item 9, nos traz para a reflexão. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Aí eu digo para vocês outra coisa gostosa. Nós temos esse, não sei se hoje ainda está trabalhando aqui, o Florencio Anton, que vocês já receberam muitas vezes ele aqui na Dinamarca. Ele traz a comprovação da mortalidade da alma, pintor, isso. Que tem o grupo Espírita Cheira, alguns anos, final de ano, eu vou lá e faço palestra no grupo Espírita Cheira, conheço a educação lá, conheço aquele monte de classe de crianças, né? Quem foi lá? Você também foi, né? Parabéns, tá vendo aí? É um jovem visitando lá. Eu estava ajudando o Florencio, Florencio, o mentor de todo o trabalho é Renoir. Aí Renoir pediu que eu viesse atender aqui, ajudar lá. Pus o avental e fiquei lá. Por quê? Eu pinto, eu fiz curso, eu sou professora de História da Arte, um monte de coisa errada. Dessa área sempre, né? Aí eu estou do lado, Florencio, o médium, né, pintando, o espírito pintando através do Florencio, e aí Renoir fez uma brincadeira comigo, falando em francês. Agora me pergunta como é que eu entendi tudo, e eu entendi tudo que ele falou. Ele quis me mostrar algo que eu não iria fazer nunca. Usar um pincel lá da tinta azul, passar no amarelo e usar o amarelo não ficar verde. Entendeu? Isso é impossível, não existe isso. Você tem que limpar no tíner, então trocar de pincel, é ou não é? E ele fez assim, e ainda brincou comigo, assim, do meu lado, me dando uma aula de comprovação da imortalidade da alma. É isso que vem fazer essa beleza. Quem faz a psicografia, o que está fazendo? Comprovando a imortalidade da alma. Quem escreve livros e publica? Comprovando a imortalidade da alma. Então a pintura, o canto, são ferramentas que os benfeitores nos trazem para essa atividade da demonstração da imortalidade da alma. E ainda tem o De Volta com Todos os Livros, comprovando a imortalidade da alma, ajudando a Mansão do Caminho, não é? Aquele complexo gigante lá, é uma cidade lá dentro, né? Florencio ajudando Sheila e ajudando toda a comunidade Maria de Nazaré, que atende com cestas básicas. Então são muitas coisas que são feitas lá. E agora está subindo mais, eu não sei se já terminou o terceiro piso. Não terminou ainda. Não terminou ainda, né? Mas se Deus quiser, quem sabe logo onde termina. Com esse objetivo que eu falei agora da comprovação da imortalidade da alma, é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra. Conversando rapidamente também hoje com o Rubinho, ontem, nós temos o Grupo Espírita de Belarússia, né? Belarus. Em 2009, nós fomos lançar a coleção André Luiz, lá é a coleção Kardec, os russos, cheio de gente, foi um lugar muito bonito também. E um dos diretores era pintor, eu comprei um quadro dele, depois eu conseguia tirar da Belarússia, que os policiais não queriam deixar sair. Eu preciso fazer muita coisa para tirar aquele quadro. Bom, enfim. Nesse lançamento lá, a gente ficou sabendo uma série de coisas que tem de fala russa, russofônica, que não tem contato com o Brasil, nem tem brasileiros trabalhando nesses países, né? Junto com esses russos da fala russa, que é no Cazaquistão, Uzbequistão e outro questão e outro questão. São 5 países que a Bielorrússia coordena no estudo da mediunidade. E também nesses países, eles também recebem mensagens, eles também produzem livros, sem ter contato nenhum com o Brasil. Então o Brasil, está certo que é o maior país espírita do mundo, mas não é que os espíritos não falam do Brasil, não. Estônia. Eu vou para a Estônia. Não, eu primeiro fiz um curso do Esperanto, quando eu vim para cá, há quase 30 anos, para a Europa, para poder unir esses países que tinham espiritismo, mas que ninguém conversava, porque eles não falam português, não falam espanhol, não falam inglês. Então eu fui para o Esperanto para poder conversar com eles, esperantistas. Aí cheguei na Estônia, Centro Espírita, o quê? Amor. Centro Espírita Amor. Conversando com eles, sabendo que também eles recebem livros
através da mediunidade, publicam livros de acordo totalmente com a doutrina espírita. É uma regra, né? Não pode cobrar, não pode vender, tem que ter autenticidade, tem que fazer a reforma interior, tem que procurar fazer tudo para domar as más inclinações. É isso que nós, né, devemos fazer, né? Temos tendências, então vamos observar nossas tendências. Porque todas as nossas tendências, insistências de incidências que a gente faz, é muitas vezes mediunidade que a gente descontrola, que a gente não entende para tratar de uma forma correta, né? Hábitos que a gente faz, que a gente pode mudar hábitos. Para mudar hábitos precisa 20 dias fazer a mesma coisa, disciplinadamente ela entra na rotina habitual da sua vida, né? Até da forma dos nós pensarmos, né? E isso, então, essa manifestação dos espíritos em todos os pontos da Terra, seja na Estônia, Cazaquistão, Afeganistão, os que estão da vida de fala russa, né? Não é Afeganistão, que eu não sei que língua lá é árabe, né? Estou falando só da russofônica, que eles atendem e que eles se correspondem. E que a gente conversando, eu falei, Andrei, foi lançado o livro sobre a reunião mediúnica virtual na Finlândia, que ele não pôde ir, né? Ele iria, mas não pôde ir. Aí eu falei assim, você conhece? Ele falou, Elza, a gente faz reunião mediúnica virtual há muitos anos com a russofônica, porque tem um médium lá no Cazaquistão, tem outro médium lá, tem 2 lá, tem lá, então a gente dá o estudo e faz a reunião mediúnica, muito antes da pandemia, porque eu falei, nós começamos na pandemia, né? Porque as nossas casas tiveram que fechar, né? Ele falou, não, nós fazemos muito antes da pandemia. Então, o Espírito sopra onde quer. Não é que a gente vai trazer, que a gente vai fazer diferença, não. A gente traz aquilo que já existe. Só tira um pouquinho a poeira ou a cinza de sobre a brasa e ela volta a acender, volta a aquecer. Então, já temos no coração. Desde Deus já está aqui. Então, tudo isso que a gente fala, a gente vai descobrir o que já está aqui dentro. A gente não está inventando e nem colocando, não é? E a genética da mediunidade, as famílias que têm isso, né? Nascem muitas crianças já com essa tendência da mediunidade, né? Eu pus aqui para a gente ler, mas está meio desfocado, a impressão que dá, não sei. E eu vou ler aqui, tá? Isso aí está no capítulo 26 do Livro dos Médiuns, Mediunidade Gratuita, que é com Jesus, né? Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, e para quem assiste o The Chosen, vê quando os médiuns às vezes não têm confiança neles próprios, né, os apóstolos, e Jesus fala assim, eu te concedo esse poder agora, vai 2 a 2 nos 4 cantos, Decápolis, Norte, Sul, Israel, vão fazer a prática que vocês aprenderam comigo, curar, tirar os maus espíritos das pessoas, né, recuperar os cegos. Eles saíram e ficaram maravilhados com o poder que eles tiveram, e tiveram depois também, continuaram a fazer isso. Então, Jesus disse para todos nós, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E a gente pode. E a gente às vezes não confia que a gente pode. A gente terceiriza. Ou a gente paga alguém para fazer, ou paga a prece, ou paga a missa para o padre rezar, sendo que a gente pode fazer. E a gente pode atuar atendendo e ajudando outros. Evangelho do Lar, reunião mediúnica, estudo da mediunidade, fazendo trabalho na casa do Espírito, se oferecendo. Vocês estão, a gente estando aqui, eu sempre vou me incluir porque eu já estou também nessa fase de aprendizado, né? Como eu falei, para fazer isso aqui, eu fui ler. Aí quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, que bom que eu estou vendo isso de novo. Então é gostoso para a gente, né? Pois que também os apóstolos de mediunidade igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem das suas pesquisas, nem dos seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Então, cursos caros, a gente não faz nada. Se a gente tem que alugar um espaço para fazer o curso naquele dia, de repente o live não tem no domingo, mas vai fazer no sábado. Aí alguém vai fazer uma renúncia da sua tarde para vir dar o curso, tal, tem que pagar a sala? Então todos nós vamos contribuir, como a gente contribui aqui para pagar o aluguel aqui. Não pode sair de um bolso só, nem tem condições. Mas aquele que não pode pagar nada, não tem condições, vamos pensar também um pouco, a gente está falando aqui, já que é português, do Brasil.
Tem gente que não tem condição de fazer nada disso. Mal tem dinheiro para sair no final da tarde, comprar um pãozinho, um leite para fazer lanche para as crianças. E precisa, porque a mediunidade está lá. Né? Não é pobre, rico, qualquer um tem mediunidade. Então acolhe na casa espírita sem fazer diferença, com o mesmo amor, como Jesus fazia. E ainda abraçava, né? A todos aqueles que falam, nossa, no filme. Ele abraçava pessoas que estavam no chão caído, né? Mas abraçava com amor. A gente não faz isso, porque nem pode sair abraçando todo mundo por aí, né? Senão o hospital psiquiátrico vai estar cheio de gente. Né? Mas a gente faz pelos exemplos que Jesus nos ensinou, né? Tal a razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Aqui vamos voltar só um pouquinho para mostrar essa foto para vocês. Ano de 1997, setembro. Eu estava em Paris, numa reunião dos países da Europa. Eu estava organizada em Paris. Aí minha amiga me escreve, né, um e-mail. Elza, nós vamos em novembro visitar o Chico. Você quer? Eu falei, quero. Voltei para Curitiba, me organizei. E em novembro fui com a doutora Marlene Nobre, de São Paulo para Uberaba de carro, com o filho e a nora, a desembargadora Mônica. Era o meu sonho visitar Chico Xavier, mas para mim vai ser tão difícil, né? Não fui com o meu marido e depois sozinha ficou difícil. Ele desencarnou e eu fiquei sozinha. Mas eu queria tanto, eu incomodava a Marlene, quando você for eu quero, quando você for eu quero. Chegou um dia, você quer? Então vem. Fomos lá. Foi maravilhoso, mas só que ela disse, você não vai conseguir ver o Chico. Chico faz 5 anos que está acamado, não sai da cama, não vai no grupo espírita da prece. Então, não tenhamos esperança. Eu vou entregar o troféu para o filho dele, para o Eurípides. Falei, tudo bom, Marlene, mas só o fato de eu conhecer os locais. Fui conhecer o local do Pássaro Preto, onde ele entregava, né, a alimentação das crianças. Ou embaixo do abacateiro, onde ele fazia o evangelho com a comunidade. Imagine Jesus falando no alto do monte ou na barca e todo mundo escutando o que Jesus falava. Que processo é esse? Pensa bem. Não tinha Wi-Fi. Podia ser que tivesse um Wi-Fi espiritual, né? Chico falando embaixo do abacateiro. Aquela multidão em volta dele. Olhem as fotos na internet, a quantidade de gente em volta do Chico. Ele fazendo o evangelho com aquela vozinha calma dele. E as pessoas todas ouviam o Chico fazer o estudo. A conversação e a explanação do evangelho e a prece. Ali. Que fenômeno é esse? Que poder é esse que irradia as pessoas de coração generoso e bom, que consegue chegar sem microfone, sem nada, tocar corações, multiplicar a caridade nesse coração, para que a gente, né, possa. E assim eu fui no Chico. Bom, tinha feito já todos esses passeios lá em Uberaba. Opa, eu saio da foco, né? Mas se foca lá que é mais importante, né? Aqueles passeios em Uberaba. Aí, quando foi lá para as 5 da tarde, a Marlene falou, vamos lá para o grupo espírita da prece, né? Vamos lá e vai ser, depois de lá a gente vai para o hotel e vai embora. Aí fomos. Quando a gente chegou, não tinha quase ninguém. Aí ela me mostrou a rosa, o jardim, o que o Chico gostava, enfim, aquela conversação gostosa, chegando gente, para o estudo normal daquela noite, mesmo sem Chico. Mas quando começou a escurecer, um barulho assim de vozes. Chico vai chegar hoje, o Chico vem hoje, o Chico vem hoje. Puxa vida, eu estava lá de fora, lá dentro já estava cheio de gente, né? Aí de repente Chico veio carregado, carregadinho, por 2 pessoas, né? Aquelas pessoas carregando. O Chico, ele passa pela Marlene, puxa a Marlene lá para dentro, Marlene Nobre, Roça Severino Nobre. Aí a Marlene vai, eu fico lá fora com a nora e o filho dela. No final, a gente não tinha celular com câmera naquela época, né? A gente tinha somente a câmera mesmo, né? A máquina fotográfica. Aí eu dei minha câmera fotográfica para a pessoa que estava atrás de mim e pedi para tirar minha foto com o Chico. Quando eu chego no Chico, ele segura minha mão e não soltava a minha mão. Ele beijou a minha mão e beijei a mão dele, mas ele queria me falar algo. E o filho, na hora, queriam tirar, porque tinha que passar muito rápido, era só fazer isso e passar, fazer isso e passar. Aí ele falou para mim assim, Elza, perguntou meu nome, eu falei, dê um abraço na minha amiga Janet Duncan, da Inglaterra. Olha só, nesse mesmo ano de 1997, eu tinha vindo para Londres, ficando 3 meses com a Janet,
Ajudei no que eu pude, aquele monte de carta, um monte de coisa para organizar, a casa espírita toda segunda-feira. E pensava assim, meu Deus do céu, a gente é tantas pessoas no Brasil, a casa espírita tem tantos trabalhadores, e aqui não tem ninguém que possa dedicar e dar essa mão para o movimento espírita. Foi um despertar tão grande para mim, que o Chico mudou a minha vida, eu renasci de novo. Eu vim reencarnar em corpo mesmo, físico e tudo mais, novamente aqui na Inglaterra, que eu já tenho, né, encarnação passada, um amor por esse país muito grande. E olha, isso foi novembro. Quando foi janeiro de 1998, eu já estava aqui dentro desse país e organizei a primeira reunião com os países da Europa em Londres. Aí veio, né, Espanha, Itália, Portugal, todo mundo aqui. Nunca mais eu parei. Então o Chico me trouxe um caminho para a minha vida. Eu tenho que honrar esse caminho, né? E aqui estou, com a graça de Deus, por essa dica do nosso querido Chico Xavier. Aí, logicamente, nós conhecemos, né, muito o Chico e muito o Divaldo, de convivência, de estar com ele, de andar com ele, de dirigir para ele. E eu tive uma graça maravilhosa, que foi no ano de 1994 ou 95, que alguém da Federação Espírita do Paraná falou, olha, no próximo evento você vai ficar encarregada dia e noite de cuidar do Divaldo. Você está brincando fazer isso, pelo amor de Deus, nunca fiz isso. Sim. Buscar no aeroporto, levar para onde ele vai ficar, cuidar que ele esteja alimentado na hora certa, na casa da dona Neuza, levar a noite para a palestra, cuidar, ficar perto dele quando passa todo mundo. Quer dizer, me deu uma incumbência única. Por quê? Porque estão me preparando para vir para cá, para um dia, né, fazer tudo o que eu fui fazer. Quer dizer, conhecer todo esse métier que eu desconhecia. Simplesmente uma trabalhadora da federação. E assim eu fiz. E nessas andanças com o Divaldo, o médium de Jesus, ele também me deu muitas aulas privadas, conversações que eu não teria nunca, sendo somente aquela que passa, cumprimenta ele e vai. Apesar de ele atender muita gente, né, nas necessidades do coração, a gente tem conta isso nas palestras dele. Então, para mim, foram duas bênçãos nessa vida que eu pude ter, essa pequena convivência com o Chico e uma convivência maior com o Divaldo. E aqui então, Divaldo psicografando, atendendo as pessoas, mas sempre uma mentora do lado, né? Um mentor do lado dos dois. Só que o nosso Tipiti colocou uma mentora mulher, uma Joana, de uma forma diferente, né? Que está tudo ótimo também. Vamos de novo para o livro dos médiuns, no item 26. No capítulo 26, item 9, né? Os espíritos nos lembram através da escrita de Allan Kardec. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. Parênteses aqui. Logicamente, a gente tem tudo a ver na nossa vida com a nossa moral. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de frequentar barzinhos, bebo, fumo, tenho desregramento sexual e tenho mediunidade, o que eu vou acatar para próximo de mim? Lembrando de Gregório nos livros Missionários da Luz, é isso, né? Lembrando a vida de Gregório. Quem não leu, a coleção André Luiz, que vai de férias, põe na bolsa, comece a ler Nosso Lar, Os Mensageiros, e vai seguindo. O Mundo Maior, para quem é neurologista, para quem trabalha com a mente, que é todo um tratado, né, do cérebro. Então a gente tem um compêndio gigante, tanto para a medicina atual, quanto para a medicina do futuro, como é o caso da glândula da mediunidade, a glândula pineal, né? A glândula do contato, a glândula da puberdade, que aos 15, 16 anos, diziam 13, 14, 15, 16 anos, o estudo era só isso, a glândula pineal funcionava ali e acabou. Não, já tem estudos falados nas obras do André Luiz, que é a glândula da conexão, né? Já tem estudo do doutor Sérgio Filipe de Oliveira sobre a glândula pineal, sobre os cristais da glândula pineal, né? E publicações dele, e ele vai falar no Congresso da Espanha no dia 6, 7, 8 de dezembro, para quem desejar. Vai ser um congresso só sobre mediunidade.
Eu vou falar sobre livros médios, vai. Então imagina que eu não tenho que estudar ainda, para preparar, né? Para não levar cobrinha, tem que levar coisa de pressa. Então a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo como a dos ledores da boa sorte, como também porque o obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Não adianta eu falar assim, se quer preciso de alguma coisa, eu vou então receber o meu mentor aqui e já vou dizer para você. Não funciona assim. E as pessoas que trabalham com a mediunidade, não com a honestidade, com a disciplina, a responsabilidade, um coração voltado ao bem, elas perdem a mediunidade. Elas perdem e continuam fazendo um fake. Por quê? Porque elas não querem sair do pedestal. Não é? Mas muitos médiuns que se desregram, ou pela bondade divina eles são retirados, né, do plano físico, ou a pessoa continua falando aquilo que não é, mas já aprendeu a fazer, iludindo pessoas, né? Que são os fraudulentos. Existe, mas a gente pode... Aqui eu já li para vocês, mas acho que vou ler de novo. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que, em toda parte, penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 9. Então, você veja, os livros são todos interligados, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno. A segunda parte do livro Céu e Inferno são ditados mediúnicos, por médiuns, tanto da Sociedade Espírita de Paris, quanto médiuns de outras partes, que eram evocados, para trazerem as informações. Cidadão que morreu um mês atrás. Então vamos invocar o cidadão fulano que desencarnou um mês atrás e que como é que você está se sentindo no plano espiritual. Ou alguns que disseram, o Dr. Demerle, né? Quando eu desencarnar, eu vou conversar. Ele já estava no caixão e já estava dando comunicação. Já estava sendo visto ao lado. Mediunidade com Jesus, dentro da doutrina espírita. E esse tratado aqui, do Livro dos Médiuns, né? Da responsabilidade moral. Kardec nos ensina que a mediunidade é um ministério sagrado, que exige seriedade e responsabilidade. Se não tiver essas duas coisas, não vai ser um bom médium. Vai ser sim, porque a faculdade é do médium. Vai atrair espíritos obeteiros, brincalhões, ou que te derrubam, ou que querem fazer você virar uma choça, porque todo mundo tira um proveito, né? Ou você fica subjugado, né? Aí faz coisas na rua, todo mundo fala, lá vai louco, e é mediunidade, né? Ou faz até fascinação, o médium se acha o melhor de tudo, só enxerga ele no pedestal, e ele está fazendo tudo de acordo com os espíritos competentes, né? Que deles tenham tomando partido. Né? Ele diz, Kardec, que não devemos usar a mediunidade para satisfazer vaidades ou interesses materiais, pois isso atrai espíritos levianos ou enganadores, ou zombeteiros. Por isso a importância de estudar, orar e manter bons pensamentos. Assim criamos sintonia com espíritos superiores que nos inspiram no bem. Aí a gente quer orar, quer fazer uma prece para ajudar o pai, ou a mãe, ou alguém que está doente, vai fazer uma cirurgia amanhã, né? E você tem essa mediunidade de cura à distância. Mas se você bebe, fuma, joga, coisa que a gente pode diminuir. Não quer dizer que às vezes a pessoa ela tem condições de diminuir pelo menos aquele dia que vai trabalhar, para poder devagarzinho adquirir o hábito, não é? Isso é muito importante que a gente faça. E daí você vai orar para aquela pessoa que está doente lá no Brasil. Vai mandar para ela uma energia boa. Você tem que fazer o quê? A gente tem que se preparar para fazer isso, para que a energia chegue até ela, para que não fique em volta aqui de mim mesma, porque eu não me preparei, eu não estou com o coração aberto para ajudar. Então nós temos viciações e fomos testadas nessa encarnação e precisamos diminuir se a gente não conseguir se livrar totalmente. Tem gente que faz muito tratamento psicológico, tratamento com chás, coisas boas que ajudam mesmo. É difícil, eu sei que é difícil porque meu marido fumou até pouco antes de desencarnar.
E era uma pessoa que atendia maravilhosamente todo mundo. Meu cunhado também foi dirigente de casa espírita. E ele tinha um trauma gigante, ele precisou ser dirigente, porque não tinha ninguém, porque ele fumava. Então ele tinha aquele dor no coração. Eu falei, mas não fique assim, você está fazendo bem, né? Em outras ocasiões você podia fumar, fazer acontecer e nem ser espírita. E agora você está aqui, já quebrou um benefício, né? Para essa tua finalidade, de atender e continuar fazendo. Eu estou indo para trás ou para frente? Aqui eu queria mostrar também para vocês, os que não conhecem, eu trouxe em inglês que eu peguei do meu outro slide. Mas são obras que nós temos no website da BAS, gratuitamente, para que a gente diga assim, não, eu não estou tirando do site porque eu não quero, que está available, disponível, gratuito, que a pessoa pode pegar e usar. E eu ressaltei o livro dos médios, que é esse tratado que os psiquiatras usam para atender a gente. E usam muito, porque cada página traz uma lição, uma ciência. Né? E os casos são importantíssimos que a gente conheça, porque muitas vezes a gente vai se ver num caso desse, ou outro que acontece ali. Ou a mediunidade, tem vários tipos de mediunidade, a quantidade é muito grande, é o mais completo mesmo. Então é um livro assim, que deixa a gente curioso para ler. Seria um caso, é como o Céu e o Inferno. A segunda parte do Céu e o Inferno, que eu falei, que são casos mediúnicos, né, pelos médiuns, casos contados, o que se suicidou, o que desencarnou, o que estava perdido num despenhadeiro, que morreu, que ninguém achou. Tem tantos casos lá, verídicos, contados, né? Kardec nos coloca, ele queria ter uma seleção de mais de 1000, mas ele coloca lá, acho que 20 ou poucos casos, para a gente realmente conhecer. E aí nós temos também, aqui, a Divina Mediunidade com Jesus, é nesse livro. Nós temos quantos minutinhos? Estamos chegando. Mediunidade, a Divina Mediunidade com Jesus, né? Se é com Jesus, é divina, né? Em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que, em Jesus, ela assume todas as características da exaltação divina. Desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, Jesus, observa-lhe o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Rapidinho em a Gênese. Todas as obras de Kardec, todas são intercaladas com a mediunidade também, né? E anota Kardec na Gênese, agiria como médium nas curas que operava, falando sobre Jesus, né? Poder-se-á considerar o poderoso médium curador? Não. Porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que ele era quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder, da sua magnitude, do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados na medida das suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-se-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só Deus lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Kardec. Aí nós temos o Evangelho como guia para o médium, né? Jesus nos deixou o maior dos mandamentos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a gente comentou muito isso ontem, né? Foi batalhado nisso ontem, né? E também nos orientou, dar de graça que de graça recebestes. Mateus. A mediunidade é uma dádiva gratuita, portanto, devemos exercê-la sem interesses, sem cobrança. Aí vamos ver a mediunidade como caminho de transformação. Com Jesus, a mediunidade não serve apenas para auxiliar o próximo, mas também para nos transformar interiormente. Também me lembra quantas encarnações a gente está na mesma tecla, precisando mudar a tecla seguinte, né? E esse é o momento, não é por acaso que nós estamos na casa espírita. Não é por acaso que alguém deixou o lar, deixou o marido, deixou a vida, deixou a tarde do sol e estamos aqui, ouvindo uma simples trabalhadora. Por quê? Porque juntos nós vamos lá, sentamos nesse círculo gostoso, o que é melhor para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? Que mudanças eu quero fazer na minha vida? Eu sou uma reclamona, eu estou reclamando muito da minha vida dos outros? Será que eu estou sendo até mal vista ou bem vista com as minhas reclamações com todo mundo? Porque de repente uma pessoa reclama, só quer que você ajude, mas ela não faz nada, a pessoa em si, né? Não faz alguma coisa para mudar.
Levanta-te que o céu te levantará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Que queres de mim? Tu queres ser curado? Perguntou Jesus. Sempre fazendo com que a pessoa faça o passo seguinte, né? Assim nós somos a mediunidade. E nós podemos, aqueles que aplicamos o passe, fazemos, antes de comba, né? Entre aspas, nós podemos ajudar na cura de muita gente, na cura de uma aflição, de um desespero, de um pensamento suicida. Nós podemos ajudar a pessoa a diminuir a dor da alma, a dor de um problema seríssimo, de alguém que partiu e a pessoa não sabe trabalhar isso. O passe é algo maravilhoso. Kardec fala do magnetismo. Aí já vem as obras do André Luiz e outras falando do passe, que a gente tem um linguajar que a gente entende mais, que é a imposição de mãos, não precisa tocar na pessoa, não precisa fazer nada, na Inglaterra não pode tocar mesmo, né? Mas a gente pode fazer algo muito mais. E é uma delícia aplicar o passe. Não pense que a gente fica gastando energia e perde energia. Não. Você é aquele córrego cristalino, né? Descedentando tudo pelo caminho. Quanto mais você aplica, quanto mais a corredeira vai, água nova e limpa está chegando. Então a gente está repleta de energia quando aplicamos o passe. A cada comunicação, a cada mensagem espiritual, somos convidados a refletir, a melhorar nossos sentimentos e praticar o perdão e a cultivar a paciência. Jesus falou, se queres fazer uma oferenda no altar, deixa lá fora a sua oferenda, primeiro reconcilia-te com teu inimigo, depois você faz a oferenda. Nós também vamos para a casa de espírito, vamos trabalhar, fulano vai trabalhar hoje, não vai dar certo, meu santo não bate com o santo do fulano, né? Não é bem isso, né? Mas a gente reconcilia, vai lá, mesmo que dê o primeiro passo, você não fez nada, a pessoa está de mal com você, fulano, me perdoa se eu te fiz alguma coisa, mas você é meu irmão, você é minha irmã, dá aquele abraço, vem para a casa de espírito, tudo fica diferente. Como dizia Emmanuel, a mediunidade não é para nós fazer melhores que os outros, não é para nos fazer melhores que os outros, mas para nos tornar melhores para os outros, não é? E aí, vamos pular um pedacinho aqui então? Vamos deixar isso daqui. Vamos ver aqui. Mediunidade é um contraste para o mundo, né? Esse que está ali, rapidinho. No mundo, muitas vezes, temos a mediunidade tratada como curiosidade, espetáculo ou até fonte de lucro. Mas, sob a luz do Espiritismo, aprendemos que ela é uma oportunidade bendita de servir, amar e crescer espiritualmente. Com Jesus, queridos irmãos, que possamos todos nós, médios ou não, colocar nossos dons, nossas palavras, nossas ações a serviço do Cristo. Que a nossa mediunidade e a nossa vida sejam sempre com Jesus, guiada pela luz do seu Evangelho, para espalharmos consolo, esperança e paz onde quer que estejamos. E que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Aqui um lembrete pequenininho, mediunidade perturbada, sem responsabilidade, com a tarefa, postergando um caminho de libertação. E se o pessimismo começa a virar-se do nosso espírito, recolhemos-nos à oração e peçamos ao Senhor que multiplique as forças na resistência ante os assaltos das trevas, para a gente realmente trabalhar a mediunidade com Jesus, né? Aqui um convite para quem desejar, curso aos sábados, pela manhã, 11h30 da Dinamarca, 10h30 de Londres, em inglês, porque às vezes se conhece um dinamarquês interessado, está precisando, está com a mediunidade estabelhada, assim, diz não, ele é médium, mas não quer saber de nada. Venha fazer isso aqui. Não é religião, é ciência, é terapia, que vai conhecer devagarzinho, tem toda uma coordenação muito bem preparada para que isso aconteça, né? E daí eu queria agradecer a vocês mais uma vez e dizer muito obrigada. A gente poder estar aqui, viu? É isso.